La Verità, que é o jornal italiano, foi o primeiro a divulgar, e eu acredito, Rafa, sem exagero, que a gente tenha sido os primeiros a falar dessa notícia aí no Brasil, até porque a notícia saiu primeiro aqui na Europa, né? Professor, como é que é? Aquelas pessoas que foram censuradas, ridicularizadas, que diziam que poderia haver um efeito colateral com essas picadinhas. Quer dizer, agora tá aí. Então, como é que era fake news antes, agora não é fake news, era negacionismo, agora não é negacionismo. Como é que fica isso aí? Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Esse é o grande perigo, né, de você querer cravar a verdade, né? Esse conceito de fake news ou não, geralmente ele se dá com o tempo, né? Você vai descobrindo. E a gente sabia que, na verdade, assim, o que eu sempre alertava com relação a isso, que era algo muito recente, né? Que a gente poderia, ainda não, a gente não tinha todas as informações suficientes para ter um veredito sobre se de fato tinha efeitos colaterais ou não, porque isso é a longo prazo, né, que você observa. Por isso, a testagem, né, é preciso um certo período de tempo para você começar a verificar os possíveis efeitos colaterais. E a tecla que eu sempre batia é a tecla da obrigação, né, de você tornar obrigatório algo que você ainda não tem certeza dos danos à saúde. Então, enfim, o que tiraram, na verdade, da gente foi a liberdade nossa, né, de querer optar, né, ou tentaram sufocar o máximo as chances que as pessoas tinham por optar, né, ou seja, se você não tomasse a picada, talvez você não pudesse entrar em determinados locais, não pudesse entrar em alguns países, enfim, eles foram enquadrando, né, a sociedade no sentido de que você não teria mais opções. E agora a gente começa a ver os resultados disso, né? Acho que já é um avanço, né? Admitir que sim, podem haver efeitos colaterais. Acredito que é só o início, acredito que ainda não foi feita uma investigação muito a fundo sobre isso. Acredito que existem mais efeitos colaterais de outras também, e que a gente sabe que o dinheiro envolvido nisso, né, da indústria farmacêutica, é muito grande. Então, provavelmente, a gente nunca vai ficar sabendo do todo, mas a tecla que eu sempre batia e repetia era isso. Você não pode obrigar as pessoas, né, principalmente com aquilo que é da sua saúde, uma decisão pessoal, você tirar a autonomia médica, né, você decretar essa ditadura científica, ela é uma ditadura muito perigosa, né? Porque você não deixa... A ciência, ela é um eterno debate, né? São as contradições que vão fazendo a ciência evoluir. E quando você simplesmente encerra o debate e crava uma certeza absoluta, isso não tem nada a ver com ciência, e sim no controle de pensamento e do regime ditatorial. Rafa, deixa eu só ler rapidinho a notícia aqui, livre tradução, tá, gente? É o jornal La Verità. A gente trouxe isso em primeira mão lá no nosso programa da Rádio Bunker, Visão Internacional da Rádio Bunker. Então, olha só, a AstraZeneca confessa o dano e Londres já começa a ressarcir as vítimas. Ou seja, a casa farmacêutica, né, a empresa farmacêutica, que há um ano atrás negava com veemência qualquer tipo de dano colateral, agora assume sim que a sua picadinha pode causar trombose. Ou seja, eles assumiram isso e até agora 163 cidadãos britânicos foram já indenizados. Olha só um número interessante aqui. Ó. Você tem um número da campanha de vacinação italiana, só 2 anos, tá, gente? 2020 a 2022. 140.595 pessoas tiveram reações adversas. Olha só, gente. Foram aplicadas aqui na Itália 210 mil vacinas e 140 mil pessoas tiveram reação adversa. Não é uma, duas, três, são 140.000, 500 e poucas pessoas.
Quer dizer... Eles falam em casos raríssimos, né? Mas, pô, 140 mil, não sei se é tão raro assim. Exato, exatamente. Boa Raro pra noite, caramba. Anderson. E outra, olha só, a verdade, mesmo a verdade aparecendo, a gente não pode falar isso aqui de maneira explícita. Para vocês verem aí o tamanho dessa ditadura, né? O Rafa acabou de alertar, ó, não pode falar certas coisas. Pô, mas a gente está falando a verdade. Ou seja, então a gente só tá transmitindo aquilo que saiu na imprensa. Exato, a gente só tá falando uma coisa que saiu num jornal, né? Um jornal de grande circulação aqui da Itália. E, aliás, essa notícia devia ter tido uma grande repercussão aí no Brasil. Eu só vi alguns jornais de direita, Revista Oeste, enfim. Seguramente o blogueiro William Bonner não deve ter falado nada a respeito disso, né, gente? Então, Rafa, é engraçado essa coisa, né? Porque, pensa bem, vamos fazer uma analogia aqui, já que a gente está aqui na Itália, né? O Galileu Galilei, né? Ele dizia que o mundo era redondo, né? E aí, naquela época era fake news isso, né? Mas lá na frente ficou provado que o Galileu tinha razão. Quer dizer, essa coisa de você proibir as coisas, as informações, querer censurar, é um absurdo. Hein, Rafa Santos? A verdade acaba vindo à tona. E aquelas pessoas que foram censuradas, como é que ficam, né? Olha só, Oi, boa noite, Anderson. E quem morreu de trombose sem saber? Bom, eu não vou mais nem comentar sobre o óbvio, né, que é essas questões de vacina, mas picada, desculpa, mas eu vou me centrar principalmente nessa questão de obrigatoriedade, né? Onde é que a gente viu a obrigatoriedade de pessoas terem que receber todo tipo de tratamento médico sem o seu consentimento? Tanto que se criou um tratado, um acordo, eu acho que se chama tratado, que é o Tratado de Nuremberg. Onde é que aconteceu isso? Vocês sabem, lá do cara do picotinho, lá o tio Adolf, como diz o professor Skimmer. Então, o que a gente vê foi justamente uma ditadura de manipulação com a participação do alto escalão mundial, das organizações internacionais como ONU, Unicef e demais, Anthony Fauci. A ascensão do Anthony Fauci deve-se a Donald Trump, isso eu sempre coloco na conta dele. Só que o Anthony Fauci ele vem trabalhando com essas questões desde os anos 80. Ele está envolvido nas questões do HIV. Isso é denunciado pela doutora Judy Mikovits. Ela tem vários livros que explicam sobre isso. Inclusive, quando ela denunciou isso, no início dos anos 90, ela foi mandada para a cadeia. Adivinha qual a acusação? Não havia acusação. A força policial, o FBI, lá nos Estados Unidos, estava servindo, igual como está servindo aí com o narcotraficante Alexandre de Moraes, né? Então, olha, eu estava até, coincidentemente, hoje eu fui correr antes do almoço, e aí eu estava escutando podcast com umas informações que eu já tinha tido acesso a essas informações, mesmo no livro da doutora Judy Mikovits, foi que, na época que o HIV se espalhou no mundo, entre 1982 e 1985, que era o câncer dos homossexuais, isso, tem até um filme com Max Ruffalo, que é Men's Health, alguma coisa assim, né? Que tem a participação da Julia Roberts e grandes astros, né, lá de Hollywood. Isso dá uma alusão de como realmente foi, né? Começou também... se passa em Nova York. Nessa época, eles estavam fazendo experiência com as pessoas, aplicando remédio, adivinha para quê? Para hepatite. E aí, isso foi denunciado por alguns congressistas ali nos Estados Unidos, e essas mesmas vacinas, essas picadas, elas pararam de ser vendidas nos Estados Unidos e elas foram vendidas, adivinha onde? No Brasil, na África, na Índia, nos países mais pobres. Então, essas informações, a gente sabe que isso é um establishment que é patrocinado pelas indústrias farmacêuticas. Aí, eu sempre menciono isso, porque eu escrevi um livro sobre isso e pesquiso bastante sobre isso. As questões de gênero. Os pais estão sendo tirados, a autoridade dos pais está sendo tirada sobre suas crianças, para o Estado legislar, e, consequentemente, se a criança diz, como está acontecendo já na Alemanha,
Ah, eu sou de outro gênero? Beleza, vamos meter aqui um bloqueador de puberdade na criança. E é assim que funciona. É sobre coação, é sobre imposições, porque as organizações internacionais elas têm domínio em todo mundo. A OMS está aí para isso. A OMS recebe lobby direto da China. O Adinohan, como é o primeiro nome dele, o presidente da OMS, o diretor-geral, ele foi colocado ali pelos chineses. Lá na Etiópia, ele pertencia ao movimento comunista ali. Ele foi responsável pela morte de muitas pessoas durante o início dos anos 90. Esse Tedros Adhanom, ele abriu as portas da Etiópia para o tio Bill, o Bill Gates. Vocês já perceberam que, ao invés deles promoverem uma infraestrutura em países como a Etiópia, países mais pobres, o Vietnã, o tio Bill, ele foi expulso do Vietnã, porque ali teve um surto de autismo quando ele começou a picar as crianças ali. Então, vocês já perceberam que eles não querem saber de infraestrutura, eles não querem saber de saneamento básico. No Brasil, a esquerda fez de tudo para não ser aprovado o marco do saneamento básico. Mas eles votam em prol de quê? Da picada, né? Esse pessoal é um bando de eugenistas e por aí vai, para não falar um palavrão.